Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um devocional da nossa Agenda com Propósito. Hoje, terça-feira, dia 25 de março de 2025, o Senhor tem uma palavra poderosa aos nossos corações. E se você crê nisso, eu convido você para que você possa enviar esse devocional a mais pessoas, que pessoas possam ser conhecedoras também desse canal que tem abençoado vidas, que tem crescido, na palavra, e que o Senhor nos tem alimentado, através da palavra, através desses devocionais. E eu convido você a que você convide mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que é pouco conhecida, poucos conhecem, mas já ouviram falar. Mas antes de começar essa palavra, eu quero que vocês escutem essa canção. Essa canção ela tem falado poderosamente ao meu coração esses dias. É uma canção que seguramente você já deve conhecer, porque não é uma canção muito nova, mas que ela tem assim algo poderoso e ela fala conosco. Vamos escutar essa canção? De madrugada eu me acercarei de ti, e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti. Na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti. Por quê? Porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra é a destra, é a graça de Deus, é o amor de Deus que nos sustenta cada manhã, cada dia. É Ele quem fortalece as nossas vidas. Olha, busquemos ao Senhor pela manhã, a palavra dEle, a direção dEle, a cercar ao Senhor, a chegar ao Senhor de madrugada. E tem sede de quê? Sede de quê? De ver tua glória e teu regozijarei. Não está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, oh, tua destra me tem sustentado. Que canção, gente! Essa canção é uma canção assim que esses dias ela tem falado muito no meu coração, assim. É gostoso você levantar de manhã, colocar essa canção, ouvir ela, sentir a presença de Deus, porque é Ele quem nos sustenta a cada manhã. A nossa palavra hoje, ela se encontra em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Nós vamos falar hoje sobre a bênção apostólica. O que é a bênção apostólica? Aquilo que você sempre escuta no final do culto, todas as vezes, normalmente nas igrejas, vem a bênção apostólica no final do culto. E aí você já sabe que terminou.
E assim diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E todos dizem amém. E você termina o culto. É engraçado porque às vezes a gente não para pensar no que diz algumas palavras, o porquê disso no final do culto, da onde tiraram isso, né? E aqui nós vemos em 2 Coríntios 13, né? Essa palavra maravilhosa que fala profundamente ao nosso coração. A graça, o amor e a comunhão. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Espanha, desculpem pela minha voz hoje, minha garganta, porque minha garganta tá um pouco mal, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui na Espanha, as igrejas não falavam a bênção apostólica no final do culto, e eu achava muito estranho. O culto terminava assim, de repente, sem mais, e aí você fala, terminou? Não terminou? Como é que é a situação? Não sei se terminou. E assim, ia. E aí a gente saía assim, né? Parece que corta o negócio assim, corta o culto no meio, cortou, acabou, pum, acabou. E eu senti muita falta disso. Olha só, algo que eu fiquei escutando a minha vida inteira depois no final do culto, mas que eu não sabia o significado e que fazia total diferença. Falei, gente, que estranho, mas aí a gente vai acostumando, né? A gente vai acostumando com aquilo. E eu lembro que isso aconteceu, né, no norte da Espanha, depois eu vim para cá, né, mais pro sul, e cheguei aqui também, frequentava uma igreja que não terminava assim o culto, e tudo bem. Quando eu lembro que eu conheci, né, num supermercado, uma família, né, meu pai, que é muito comunicador, acabou conhecendo essa família nos convidou para ir na igreja deles, eles eram pastores. E aí eu falei, vamos conhecer, né? Porque lá onde eu estava não tinha tanta igreja, e aqui já tem mais igreja, então vamos aproveitar a oportunidade. Quando eu fui na igreja dele, que é a Presbiteriana Renovada de Valência, entrei, me senti assim, super em casa. Teve o culto, teve os louvores, a palavra, e eu falei, uau! E quando terminou o culto, falou, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam amém. Uau! Gente, aquele fechar de culto, aquilo entrou no meu coração de uma forma tão tremenda, tão grande, que eu falei, uau! A bênção apostólica me deu a certeza de que eu queria ficar ali. E eu fiquei assim, encantada com tudo, né? Mas aquele final, aquele grande finale, né? Foi o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção pelo fechar do culto, né? Por a bênção apostólica. E aí, né? Eu decidi colocar aqui na agenda, porque eu gostaria realmente de trazer assim, algo assim, uma pequena palavra, uma pequena reflexão sobre isso, né? Porque aqui fala, a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é um dos versículos assim, traz uma das bênçãos mais poderosas da Bíblia, que é a bênção apostólica, porque resume 3 pilares essenciais para a nossa vida cristã, para a nossa fé aqui, que é a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Se pararmos para observar o que é a graça, mas o que é, ou melhor, o que é esse versículo, o que quer dizer aí a bênção apostólica, né? Quando é ministrado nas igrejas, quando é terminados cultos nas igrejas, falando sobre essa bênção apostólica, se a gente observar aqui em várias cartas de Paulo, né? Antigamente eles tinham esse meio de comunicação, ele termina falando sobre a graça de Deus, a graça de Jesus, né? Então, assim, ele
queria dizer algo muito mais poderoso aqui do que simplesmente uma despedida. Ele queria falar algo muito mais poderoso. Se a gente parar para pensar, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? É favor imerecido. Sim, todos nós conhecemos como favor imerecido. Algo que nos salva. Por esse favor imerecido, Ele nos traz a salvação. Por meio da graça, somos redimidos, somos perdoados e restaurados. Através da graça. Mas não é só por merecimento, não é por merecimento, é pela graça. Não é por nosso esforço, por muito que a gente se esforce em fazer o melhor para Jesus, em buscar a santidade, em buscar uma vida de consagração a Deus, por muito que o nosso esforço seja assim grandiosíssimo, não é pelo nosso esforço, mas é pela graça. É pela graça. É pela graça. Jesus, ele nos olha com bons olhos. Ele nos olha com bons olhos. Por muito falhos que sejamos, por muitos pecados que tenhamos, porque a nossa natureza humana, nossa natureza carnal, ela nos leva ao pecado. Mas Jesus, pela tua infinita graça, misericórdia, ele nos salva. Porque por nós não somos merecedores. Não somos merecedores. Quantas vezes pecamos, erramos nas nossas escolhas, erramos em passos que damos, pecamos pela nossa natureza carnal e Ele não olha para o nosso pecado. Quando nós nos achegamos ao santuário de Deus, à casa de Deus e nos arrependemos, nos rendemos aos pés de Jesus, Ele derrama sobre nós a graça. Assim foi como eu falei ontem aqui, né, sobre a mulher adúltera de João 8, né, que a gente vê ali que Jesus olha para aquela mulher com um olhar de amor, com um olhar de graça. Todos ali pela lei, o que tinham que fazer com aquela mulher adúltera? Apedrejá-la. Pela lei, Moisés disse que todo adúltero deveria ser apedrejado. Mas Jesus não veio para condenar. Jesus não veio nessa terra para condenar as nossas vidas, mas Ele veio para trazer a graça, o amor dele. E aí Ele fala com ela, né? Eu já falei aqui ontem, vai e não peques mais. Não peques mais. Jesus fala com aquela mulher. E aquela mulher ali, ela vê isso em Jesus. Aquele que poderia acusar, aquele que poderia condenar. Aquele que poderia condenar. Não a condenou. Mas Ele derramou a sua graça, o seu amor. Pedro, quando Jesus está Pedro quando nega Jesus, e Jesus está ali naquele caminho carregando a cruz, Pedro envergonhado porque ele escuta o galo cantar, e ele fica envergonhado porque aquilo que Jesus já tinha falado com ele, já tinha predito no passado, né, antes, aconteceu, o galo cantou 3 vezes, ele negou Jesus e ele falou que jamais negaria Jesus, e Jesus sabia que ele ia negar, porque nós somos falhos. E ele fala, jamais eu vou negar. E aquilo acontece. E naquele momento, Jesus olha para Pedro. Será que Jesus olhou com um olhar de condenação? Não. Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor. Com um olhar de amor. Ele não olhou para Pedro, ele poderia ter olhado com um olhar, eu te falei, eu te avisei, você errou. Não. Jesus não olha para Pedro com aquele olhar de condenação. Mas Jesus olha para Pedro com um olhar de amor. Jesus olha para Pedro com um olhar de graça. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Que maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo diz 3 vezes eu pedi ao Senhor,
Se eu não me engano, está no capítulo 12. Isso, fala sobre o espinho na carne, né? 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho na minha carne, essa dor, essa dificuldade. E o que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que será que Jesus quis dizer a Paulo nesse momento? Que quando nós somos fracos, é o que diz aqui, aí é que somos fortes, porque ele fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque Jesus diz aqui, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, é quando vemos que somos falhos, que somos pecadores, que somos sujos, que somos imundos e nos achegamos a Jesus com vergonha, falando, Pai, eu errei, eu me arrependo, Jesus. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita um coração arrependido. Um coração arrependido com sinceridade, ele não rejeita, ele não despreza. Ele não despreza. Aqueles que estão vivendo debaixo da graça são esses que conhecem a Deus. Aqueles que vivemos, que muitas das vezes, por inúmeras vezes, pecamos e sentimos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E Ele atua assim com a nossa vida. Nós vemos. Nós sentimos, nós experimentamos a graça, o amor de Jesus. O amor de Jesus. A graça. Falamos sobre a graça, mas e o amor de Deus? O amor de Deus é incondicional e eterno. Ele nos amou mesmo antes de existirmos e nos prova esse amor diariamente. Mesmo quando falhamos, seu amor permanece constante. O amor do Pai. O amor do Pai. Eu amo quando os meus filhos vão chamar o meu marido papai. Vai me chamar mamãe, papai. Algo íntimo. Talvez você, como eu, tenha tido um bom pai, um pai presente, um pai que derramou o amor dele sobre a sua vida. E você conheça esse relacionamento. Mas talvez você tenha tido uma má experiência, talvez você tenha se decepcionado, talvez você tenha sido agredida com palavras, agredida fisicamente, né? Entre outros tipos de violência. Talvez você tenha sido abusado, talvez você não tenha conhecido o seu pai. Mas Deus, Ele quer que você conheça esse amor. Deus quer que você conheça o amor que joga fora todo medo, que joga fora toda insegurança, todo complexo, tudo aquilo que tem afligido o seu coração, todo vazio que existe dentro de você. Ele quer que você preencha com esse amor. Esse amor, quantas pessoas buscam afetos em outros lados, em outras coisas, mas o amor de Deus que envolve as nossas vidas, é o único, é a única coisa, o único amor que pode preencher esse vazio. Você vai buscar por um lado, você vai buscar por outro, vai buscar nas riquezas, vai buscar por todos os lados. Mas o amor de Deus é o único que preenche esse vazio no nosso coração. E existem muitas pessoas na igreja que veem a Deus, que conhecem a Deus, mas não conhecem o amor de Deus, o amor do Deus Pai. Não conhecem o amor do Deus Pai. Não tem essa intimidade. Não tem esse elo. Não por Deus, mas por elas mesmas. Por elas mesmas. Por elas mesmas elas não conhecem esse amor. Ele quer restaurar. Deus quer restaurar esse relacionamento entre pais e filhos. Ele quer restaurar isso. O inimigo tem tentado distorcer isso, a paternidade no mundo,
O inimigo tem tentado distorcer esse elo entre famílias e até mesmo entre nós e Deus. Mas o Senhor, Ele quer restaurar isso nas nossas vidas. Talvez o inimigo tenha conseguido na sua família física aqui no Brasil, aqui na Terra. Talvez o inimigo tenha conseguido desfazer isso, né? Colocando alguém que talvez não tenha sido um bom pai, talvez tenha fugido, tenha feito coisas horríveis. Mas Deus quer restaurar. Deus quer restaurar esse amor sobrenatural, esse amor incomparável, esse amor incondicional. Ele quer restaurar esse amor dentro de você. Deus quer que você conheça esse amor que talvez você nunca tenha tido. Deus quer que você conheça. Deus quer que você se descanse no colo dele, que você se deleite na presença dele, que você possa conhecer esse amor que ele tem, a ponto de esquecer tudo aquilo de ruim que a gente faz, tudo aquilo de quantas vezes a gente tropeça e tropeça na mesma pedra, a ponto de esquecer tudo isso e nos amar. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Deus te ama e Ele quer libertar a sua vida. Deus quer transformar a nossa vida. Amém? Deus Todo-Poderoso, você é amada, você é amado. Nós somos filhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Convido que você conheça não somente a Deus, mas o amor dele na sua vida. O amor do Deus Pai. E a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo nos conecta a Deus Pai e uns aos outros. Ele nos guia, nos fortalece e nos ensina a viver em unidade, em uma vida santificada e cheia de propósito. A comunhão, a amizade, o relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Nós temos que cultivar isso todos os dias. É como um relacionamento. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus, que eu ando com Deus, se eu não tenho relacionamento com Ele. Para eu conhecer o meu marido, para eu ter um relacionamento com o meu marido, eu precisei conhecer. Cada dia eu vou conhecendo mais. E assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós necessitamos ter esse conhecimento, essa intimidade, esse relacionamento que produz algo de sobrenatural. Ter um relacionamento com o Espírito Santo nos traz discernimento, nos traz sabedoria, direção. Isso é o que nos traz. Que possamos cultivar esse relacionamento cada dia. Que no levantar da manhã possamos levantar e falar: bom dia, Espírito Santo. Como será o nosso dia hoje? Qual é a direção que o Senhor nos dará hoje? Qual é a direção? Onde vamos? Vem comigo, Espírito Santo. O que você acha disso? Esse é ter um relacionamento. Você não pode falar que tem um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento íntimo com Deus, se você não conhece, se você não tem uma fala, uma conversa. E não é somente ajoelhar, orar e pronto. Não, é um relacionamento. É conversar, é falar o que você acha, me ajuda, Espírito Santo, me guia nessa decisão, dá-me direção. Desenvolva um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo nos dá poder. O Espírito Santo é poder divino, poder de discernir, poder de sabedoria, poder de direcionamento.
Somente os filhos de Deus podem desfrutar do poder do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo. Olha que maravilha, hein? Que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje. Que ensinamento. Deus deseja que vivamos em plenitude com Ele. Em plenitude, confiando, sendo direcionados, nos relacionando com Ele. Amém? Amém? Ele quer que nos relacionemos com Ele de uma forma profunda e íntima. A graça que nos salva, o amor que nos sustenta e a presença que nos guia. Que esses sejam as três palavras que fiquem na nossa mente hoje. Graça, amor e comunhão. Presença. Estar presente. Amém? Vamos orar? Hoje foi um pouquinho mais extenso, mas eu queria trazer muito esse ensinamento, esse breve ensino, né? Porque é algo que fala poderosamente ao meu coração e eu queria muito compartilhar com vocês. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, te agradecemos por essa palavra abençoada, pelo Senhor nos trazer, Pai, conhecimento a cada dia, pela graça, Senhor, que nos salva, pelo amor que nos sustenta e pela tua presença que nos guia, Pai. Continue, Pai, conosco, que cada dia possamos caminhar em direção a Ti, conhecendo e tendo intimidade e relacionamento contigo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amanhã eu espero poder vir aqui novamente para que possamos ter esse devocional maravilhoso. Deus os abençoe. Até amanhã.